Boa noite! Voltamos hoje, mais uma quarta-feira. Temos novidades no Seguindo a Vida de uma Família Típica, muitas conversas durante a semana. Diane trouxe algumas dúvidas sobre decisões, sobre como que vamos fazer para estamos chamando de Jane. Olá! Braulio hoje parece mais esperto. Dormiu, tomou um banho, cheio de energia para a atividade de hoje. Dormir não. Não, muito frio por aí? Bastante. Aqui fez 10 graus no Rio de Janeiro. Os cariocas estão tudo morrendo de frio e casaco e touca e tudo mais. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então, durante a semana, Dijane, como uma boa mãe, me mandou muitas perguntas, muitas dúvidas, mas mandou muitos vídeos também dela trabalhando com a Gigi, colocando a Gigi para participar das rotinas diárias, né? De brincar de enxugar uma louça, brincar de guardar um prato, e acho que isso é muito legal, assim, né? Para começar essa ideia de que ela brinca com isso também, não é um trabalho para ela, mas ela já consegue, né, manusear com as mãos, segurar o prato, comer com garfo sozinha, ver uns vídeos, né? E a gente vai buscando essa autonomia que pela capacidade motora dela ela já consegue fazer, né? E uma grande pergunta da Dijane, como ela quer ser empresária agora dos picolés, ela me pergunta, tio Márcio, está na hora de levar a gente para a escola, será que tal, né? Aí a gente tem que considerar o seguinte, quais são os prós e contras? Prós, ela vai ter modelos de crianças que ela possa compartilhar, possa funcionar no meio de crianças, né? Porque hoje ela só convive com adultos o dia inteiro. E às vezes aquela dificuldade dela lidar com as emoções dela, de lidar com as frustrações que a gente conversou em outros encontros, ela vai começar a aprender e ver modelos de outras crianças lidando com isso, né? E aí é um momento de grande crescimento esse convívio, né? Vocês imaginem antigamente como é que era esse aprendizado? Esse aprendizado se dava através da nossa relação com nossos irmãos. As famílias eram grandes, né? Então, mais ou menos a cada 1 ano e meio, 2, nascia uma criança. Então, a Gigi hoje, por exemplo, ela já teria um irmãozinho numa família, né? Ela estaria com 2 para 3, já teria um bebê nessa família. E quando a Gigi tivesse uns 7, ela já teria 2 irmãos a menos que ela, né? Então isso vai dando aprendizagem, né? Ela vai saindo do local de centro das atenções para uma participação na família. Mas hoje em dia isso não acontece, né? Os pais acabam tendo apenas um filho, ou outro filho ocorre muito tempo depois. E onde é que é o espaço de convivência e compartilhar com pares o funcionamento? É na escola, né? A educação infantil, ao longo do tempo, ela se desenvolveu muito nesse sentido de ser um lugar de convivência, de aprendizagem, né? E não é um lugar terrível que a mãe abandonou a criança ali na escola, né? Como eu sei que as mães às vezes têm esse sentimento, às vezes até de culpa, né? Ah, a gente projetou tanto, não sei o quê. Mas eu acho que também, assim, às vezes a família precisa modificar um pouco seus planos, porque as demandas da nossa vida atual necessita, né? Até para a gente poder dar um suporte melhor para Gigi, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar mais, a gente tem que investir nessas coisas, né? E vocês escolheram um ramo
de empresa alimentícia, então essas coisas elas têm que ser cuidadas pelos donos, né, pelas pessoas da família, isso é inevitável. E uma outra coisa também é que vocês não negligenciam a atenção com ela, né? Vocês não são pais que, quando chegam em casa, estão no telefone celular ou estão na TV, né? Então, mesmo que ela vá na escola, quando ela voltar a entrar em contato com vocês, vocês são pais presentes, né? Vocês são pais que sabem como acolher, como estar ali, né? E não vejo que isso causasse um grande prejuízo no que vocês já estão fazendo. Uma outra coisa também que a gente comentou é o ritual do acordar, né, que a Tiane mandou alguns vídeos. E aí eu vejo que é uma coisa que é interessante a gente planificar um pouco, porque a criança tem uma dificuldade de entender processos temporais. O que vai acontecer depois? Eu acordei, o que vai acontecer no meu dia, né? E ela fica muito vinculada às suas necessidades pessoais. Eu sou soninho, eu não tenho muito compromisso e tudo mais. Mas se você planeja com ela, né, a semana, no sentido dela ter uma rotininha, né, num quadrinho, com uma fotinho lá da piscina, ou das coisas que ela tem que fazer na semana, isso vai ajudá-la a lembrar no outro dia que ela tinha um compromisso, né? Não no sentido de uma obrigação, assim, né? Quase que de trabalho. Mas ela vai lembrar do que ela tem que fazer, né? Porque quando ela acorda, é meio assim, né? Sem lembrança. Uma outra coisa que eu comentei com a Viviane, e a gente pode conversar agora que vocês estão com o casal, é essa sintonia fina entre você suplicar ao seu filho que ele faça o que é necessário. Isso acaba confundindo a criança. Ou você ser muito, né, forte, isso, alguma coisa assim. Eu acho que o meio termo, né, como a gente chama, né, nunca matou ninguém, né, e assim, o que acontece é que você tem que transmitir para a criança que há uma necessidade da gente fazer algo e que você, como adulto, está solicitando a ela que ela faça aquilo naquele momento, quando não é uma coisa absurda, né? Então, por exemplo, acordar num horário razoável para uma criança vai depender muito de que horário que ela está dormindo, né? Então, se ela acorda 4 da manhã para o mamar, como a gente conversou em outros encontros, acordar às 7, 8 horas da manhã vai ser bem difícil para ela. Então, a gente tem que equilibrar isso também. Ela teve um sono completo, acordar às 7 horas não vai matar ninguém, é um horário razoável. Até porque ela vive numa sociedade que funciona a partir das 8 horas. Então, ela tem que se acostumar também com esse sono e tudo mais, né? Eu vejo com crianças assim, 2 anos e meio, 3, ela já nem faz mais aquele soninho da tarde, que era uma coisa cultural que a gente fazia. Elas já estão tão despertas que se elas dormem à tarde, aí elas vão alongar o sono delas para dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Essa é a dinâmica hoje, né, que essas crianças estão estabelecendo. E a gente só tem que ver essa questão do saudável, né? Mas eu estava tocando nesse assunto, Jane, que é esse equilíbrio entre você fazer com que a criança engaje nas tarefas que são delas, que é a parte da vida dela, e uma outra é você suplicar, como se ela tivesse um poder sobre você, que se ela não quiser fazer, pelo amor de Deus, não podemos nos atrasar, né? Por favor. Você, como mãe, não tem que explicar ao filho, nem tem que ser grosseiro com ele, mas você tem que estabelecer essa relação. Eu sou tua mãe, você é minha filha. É o adulto que tem que liderar a criança, não o contrário. Apesar da gente ter, por exemplo, mesmo no de Time, quando ela fala seguir a liderança da criança, não é no sentido dessa mãe agora ser liderada por uma criança de 2 anos e meio. Mas é para você perceber quais são as necessidades dessa criança e como ela se comunica com você, né? E o da Gia é o caso de ela entender o que eu tenho que fazer. Não porque a mãe está me pedindo, explicando e tudo, mas é uma atividade que eu faço, que eu tenho que ir, né? Então, se ela faz isso para ir
esquina, por exemplo, você imagina como ela vai ser quando tiver que ir para uma creche, uma educação infantil, todo dia, porque a família dela trabalha, né? E você e uns 60 milhões de mães fazem isso todo dia de manhã cedo para ir trabalhar, né? E ninguém ficou doente ou com problemas porque teve que acordar cedo e participar de uma rotina de vida. Então, isso é uma coisa que todo mundo está aí, né? Eu me lembro muito que algumas crianças chegavam para mim na clínica e diziam: minha mãe é horrível, não sei o que e tal. Eu só te contar um segredo: essa é a tua mãe. Você não vai ter outra mãe. A tua mãe é uma mãe que precisa trabalhar, o teu pai precisa trabalhar e essa é a sua. Como a gente pode fazer com que isso seja legal, que seja produtivo, né? E não ficar desqualificando isso. Mesma coisa a gente não se sentir assim, eu deveria ficar. A gente não está mais nos anos 50, 40, que tinha uma dinâmica social que permitia que essa mãe ficasse em casa, tomando conta e tudo mais. Né? E você, já é uma pessoa, e até que no outro encontro a gente falou, né, que você já estava voltando a pensar na sua imagem, no seu autocuidado, que já estava mais autônomo, independente, né? E você vê, ela olha para você e simplesmente ela está entendendo que ela está ali, que seduzindo você, tipo, gostaria de ficar mais na cama, né? Mais ou menos a briga que a gente tem com o despertador de manhã cedo, quando tá frio, né? A gente queria aquilo ali, um minuto no braço, 2 horas, vai chegar um momento que a gente tem que levantar e... Mas é mais ou menos isso. Mas vamos conversar então. O que você está pensando? Como é que foi a semana? Braulio, você viu no último encontro os elogios que ela fez a sua pessoa com o pai? Com o marido, ela não falou muita coisa legal, não. Ela falou mais do pai, que você era um pai legal, tipo assim, ele é o amor da minha vida. Não falou, não. Dá uma melhorada nessa parte do teu desempenho aí de marido. Pode deixar. Então, como é que está sendo, né? A gente está participando já pela terceira semana, mais ou menos. E até, Diana, tem uma curiosidade, como é que é essa repercussão que você está na internet, sendo orientada por tuas amigas, as pessoas no teu entorno estão falando? Você é louca de aparecer na internet? Não, Pô, que legal, está sendo bom. tem amiga que fica falando mesmo porque tá passando pela mesma faixa etária ali, a diferença Vai de lá, 15 dias. pergunta isso para eles, pergunta essas coisas. Aí, uma amiga nossa que se mudou daqui, tá acompanhando lá de Rio das Ostras, ela sempre pega as dicas, ela fala, mas funcionou, amiga? Todo dia a gente troca mensagem e ela fala, olha, tá acontecendo isso aqui. Eu falo, tá aqui também. Aí ela, então tá bom, então a gente troca muito e esses vídeos têm sido muito bons para elas, assim, porque mesmo a gente sabendo, né, a gente tendo consciência de que não é só aqui em casa que acontece esse tipo de perrengue, conforta a gente escutar de outra pessoa, principalmente as amigas próximas, né, que lá também tá acontecendo. Não sei, a gente sabe, mas é confortável, assim, não porque, se tá ruim lá, então tá bom. Não, não é isso. É que você não é um ET, não é um bicho de 7 cabeças. Que a sensação, hoje mesmo teve a famosa birra, lá na rua, todo dia. Mas hoje foi na rua. Então a gente. Difícil. Mas saber que acontece lá também não fica confortável da gente saber que lá tá difícil, mas de saber que tá tudo dentro da normalidade, que não é o que a gente tá fazendo de errado, alguma coisa. Mas por aqui, o que tá muito, muito difícil mesmo é o mamar. Ela, parece que eu acredito, assim, não sei, que eu percebo que ela, quando ela desmamar de verdade e ela conseguir o sono dela, acho que é isso que tá faltando. Parece que é só isso que tá faltando, porque tudo em volta ela corresponde. Ela só dorme mamando. Hoje ela voltou da natação, era pouco antes da hora do almoço, era umas 11 horas, 11h10. Então ela almoça entre 11h30 meio-dia. Então ela chegou com tanto sono
que ela almoçou muito rápido e começou a dar um show, não esperou eu acabar de almoçar. Começou a dar aquele show na hora do almoço, de grito, de se jogar no chão. Eu quero meu tetezinho, tetezinho, tetezinho. E, nossa, a moça que estava me ajudando aqui subiu desesperada para ver o que estava acontecendo, porque ela gritava tanto que... E assim, nada que eu falava assim, pra eu esperar eu acabar de comer, perguntava se ela queria suco e nada, nada, nada. Ela, botei ela no mamar, mas não deu. 2 minutos, ela dormiu. Então, assim, ela tava pingando de sono, mas ela não dorme sem mamar. E isso vai de dia, na soneca do dia, e na madrugada, porque ela acorda, desperta e não volta a dormir sozinha. Tá desgastante nesse sentido, porque eu quero desmamar, mas eu não quero fazer assim de uma forma errada. E eu não sei como fazer isso. Mas eu acho assim, Janice, você tem que entender o seguinte. Você, por 2 anos, criou um hábito cognitivo nela. Um hábito dela funcionar desse jeito. E assim, é importante que você perceba que você pode dar um acolhimento, você pode dar um colo para ela se organizar para dormir, mas tem que começar a não dar o peito, ainda mais durante o dia. Você não vai fazer algumas propostas, não, deixa chorar que passa. Não, não é necessário isso. Mas é importante que você demonstre para ela. Gigi, eu estou aqui com você, né, vou te levar para dormir, a gente vai dormir, mas isso é um marco de desenvolvimento. Se você começa a atrasar esse processo dela, começa a atrasar. E você percebe que não é uma necessidade biológica no sentido de alimentação. Ela acabou de almoçar, por que que ela tem que mamar? É uma relação afetiva e quase que de ritual do sono para ela dormir. Entendeu? Ela precisa estar acolhida. Então, se você vai fazer uma rotina dela dormir, então ela dorme, mas ela não precisa tocar no teu peito no sentido do mamar. Né? Isso é toda uma estimulação facial que ela faz. Ela possivelmente usa o teu cheiro para se acalmar, né? E aí lembra o seguinte, como você ainda não está trabalhando, você vai bancar a história com ela. Eu vou pro teu quarto, fico com você, mas não vai mamar, você tá mais bebezinho. E você fica lá. Ela vai querer te manipular no sentido de obter o que ela quer, mas você também tem que ser segura nesse sentido. Quanto mais você deixar arrastar isso, mais difícil vai ficar depois, né? E ela vai começar a ter alguns atrasos nesse sentido. À noite, eu já falei para vocês, né? A gente vê essa alimentação aí, né? Não sei se vocês já procuraram a médica, sim. A gente tem que perceber que uma criança ela tem que complementar essa alimentação de uma forma para que ela não passe 8, 10 horas sem comer, coisa desse tipo. Mas a mesma coisa, você pode estar com ela, abraçá-la, ficar no teu colo, ela volte a dormir, mas o acesso ao peito não tem sentido, né? Não é mais uma coisa nutricional. Virou um vínculo afetivo, né, com você, uma dependência desse contato físico com você. Eu sei que não é fácil, esse vínculo é dos dois lados, né? No fundo, ela demonstra a necessidade da mãe, e isso para uma mãe é extremamente importante se sentir necessário. A gente vê quando ela chega na adolescência, isso otário, o adolescente dizendo: eu não preciso mais de você, eu não quero mais você, eu quero ser uma pessoa independente. Vocês já passaram pela adolescência, sabem que é difícil para as mães, né? E no fundo agora você está dando um limite no sentido de você tem que ter uma sua individualidade. Você não pode mais ter um vínculo corpóreo comigo, né? A minha já rompeu, né? O cordão umbilical já foi cortado há muito tempo e agora o cordão psicológico também tem que ser construído de uma forma que você não o abandona, mas você está ali de uma outra forma. O seu corpo é o seu corpo, o meu corpo, a tua alimentação não se dá mais através do meu seio, é através de uma mamadeira, ou de um lanchinho que você come, um galo. Ela já come com garfo, ela já se alimenta sozinha. Essas coisas a gente vai dando esse afastamento sustentável, carinhoso, de estar ali junto.
ela tem usado esses poupantes tão que você fala, que também é a forma dela conseguir fazer, porque ela consegue ter isso. Então, eu penso que você tem que lidar com essas questões. Vai funcionar na primeira vez? Não, ela vai reclamar, vai colocar, né? Vai. Mas aí você tem que perceber isso. Esse Mas, horário do dia é uma coisa que não precisa mais. De noite eu até entendo, porque senão ela troca o dia pela noite, desorganiza e tal. Mas conforme você vai organizando durante o dia, isso é uma coisa que melhora essa condição. e, e como que a gente faz isso? Quando ela quer dormir de dia e pedindo o mamar, e o que que eu faço? Ela vai chorar, vai esgoelar e ela vai esgoelar? E eu não posso, eu não vou mais dar mamar para você. Você vai dormir, a mamãe está aqui, vou ficar no colo com você, você pode ficar no meu colo até você dormir, mas mamar. Aprenda a dizer não. O Braulio tá de prova. Eu falo isso. Ah, A gente tenta fazer isso. você fala, mas ela pega no teu seio? Ela, mas parece que ela falta fôlego. Ela grita tanto, mas tanto, mas tanto. Deixa eu te falar uma coisa, ela não vai morrer, ela não vai ficar sem ar. Isso é uma reação que ela tem. Você tem que acolher no sentido de estar atenta ali, estou aqui presente, estou com você, mas eu não vou fazer isso. Você tem que ser adulta da relação. É diferente de algumas pessoas que propõem assim, não, vira de costa e uma hora ela para de chorar. Não é isso que eu estou falando. Você está ali como mãe, com ela, né? E também tem que ver assim, por que que ela está dormindo depois do almoço, né? Aquilo que eu te falei, ó. Se você implementa uma rotina, almoçou, vamos fazer algo, esse sono aí, né? Ela, E igual hoje. Hoje ela estava num sono, num nível, assim, que não durou 2 minutos a mamar dela. Mas ela não desligava, ela, ela olha, tava. é a Kelly tá falando aqui, né? Leva a boneca com ela para cama, vamos fazer a boneca dormir, vamos nanar a boneca. Você também tem que dar uma ideia, né? Da coisa da infância, da coisa do imaginário dela, né? De como é que é colocar alguém para dormir. Tirar ela da posição de bebê e a boneca vira o bebê para vocês cuidarem, para vocês levarem para dormir, né? Isso desloca ela desse papel central de bebezinha, que ela não é mais, para a gente poder fazer isso, entendeu? E aí começa a trabalhar a mamadeira que ela dá para a boneca, para se acostumar com isso, e vamos mediar como é que vamos dormir de mamadeira. Aí você mostra a boneca como é que é, dando mamadeira, e vamos nanar, e a mamadeira. Você está dando um modelo para ela entender como é que isso vai se dar. Porque ela ainda está numa dúvida, assim, eu perder minha mãe, ou eu posso colocar ela no sentido assim, eu e minha mãe vamos cuidar da bonequinha, porque ela começa a fantasiar, ela começa a trabalhar uma ideia de como é que cuida, como é que faz dormir, e ela começa a deslocar esse papel também dela, né, de ela ser o centro da atenção e tudo mais. Agora, paciência, controle emocional seu, não vai passar mal, vai, ela também está ali. E conversa baixinho, sempre baixinho. Ela pode estar gritando, esculhambando. Você baixinho. Eu falo isso porque, assim, a gente trabalha com crianças que não são nossos filhos e que eles usam o choro, usam essa coisa para comunicar uma desorganização, uma dificuldade que eles têm, né? E a gente está ali. A gente só não vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. O que você não pode fazer é perdurar isso 3, 4, 5, 6 anos, e isso acontece em algumas famílias, que ainda usa o seio como chupeta, para a criança ficar organizada sensorialmente e dormir, né? Mas eu sempre digo uma coisa, o trabalho da Kelly é orientar, e estar aqui para ouvir vocês e para dar suporte, mas é uma decisão de vocês. Tem pessoas
que não decidem por isso e vão levando essa questão. E aí isso complica mais, porque é uma criança que depois vai lidar com esse hábito cognitivo. Quando eu necessito de uma coisa, eu choro, grito, esperneio, a família cede. Então ela começa a aprender essa comunicação com você. Eu não chamo isso de manipulação, mas é a forma de comunicar. Quando eu não estou bem, quando eu quero muito algo, eu choro e grito, e aí meus pais me entendem. Nota que é isso que a gente acaba transmitindo para a criança. Você tem que, não, eu entendo, Gigi, que você está cansado. Eu entendo que você quer dormir. Mamãe está aqui junto com você se você quer dormir. Mas não, eu não tenho. O peito da mamãe não tem mais leite, não tem porquê, né? Você já não é mais bebê, você dá o contexto, o significado do que está acontecendo, entendeu? E assim, você vai perceber que aos poucos ela vai entendendo, porque ela tem entendimento das coisas que você está falando, e isso vai mudando. Mas no início é meio calmo demais, né? Você pode escolher num momento que você esteja mais descansado, ou começa por esse horário de meio-dia, não tem sentido fazer isso, né? Porque você está em casa, você não vai a lugar nenhum, então você pode bancar a história. Eu até entendo pelo cansaço de vocês, 4 da manhã, a criança começa a chorar e gritar e tal, é difícil de bancar isso aí, né? Até porque vocês têm uma dinâmica de trabalho, né? De coisa intensa. Mas é um processo que você tem que ter consciência. Eu permito agora, isso dá um conforto para ela, mas a médio e longo prazo eu estou prejudicando. Eu estou causando uma situação que não vai bem. Entendeu? Então, é importante que você perceba que às vezes uma coisa agora momentânea, sempre retomando, não é abandono, nada disso, você está ali com ela. Mas colar essa questão dela mamar no teu seio só tem a função dela, dessa organização aí que ela está estabelecendo com você. Não é alimentar, não é nada disso. Então, você está com ela, você está ali, você vai ficar no quarto até que ela durma. Tá ali, né? Eu vi que a cama dela é meio cama japonesa, no chão, assim. Então, você está com ela, ela não vai cair, você não vai embora, né? Então fica ali com ela para que ela se sinta segura. Ah, minha mãe não me deu peito, mas ela está aqui no meu lado. Ela vai acabar sentindo o teu cheiro e vai chegar um momento que ela entende o processo e vai dormir. Ok? Mas você tem que também se preparar para isso, né? Ver o filho chorando, que parece que vai tirar, perder o fôlego, vai engasgar, isso sempre é uma fala das mães, né? Não, não vai acontecer, né? Você vai ali estar junto com ela e tudo mais. Mas passa. Esse é um processo que passa. Né? Esses dias eu tentei fazer o que uma amiga, que até acompanha aqui os vídeos, fez, e ela falou que. Falei, como que você desmamou a Sophie? Ela falou assim, eu falei pra ela que ela é uma criança, ela não mama mais. Ela pediu no primeiro dia, falei que não, no segundo, falei, gente, em 3 dias não é possível. Aí eu tentei, Gigi, agora você é uma criança, você não é mais um bebê. Aí eu fui falando dos priminhos, a Sofia não mama. Aí ela, não mama? Eu falei, não, Sofia é uma criança. Aí eu falei, o Diego não mama, é uma criança. Aí ela, não, o Diego não mama? Eu falei, não tem TT? Eu falei, não tem TT. Aí eu falei, não tem TT pra Gigi mais. Aí ela aceitou, foi viver a vida dela brincando, mas na hora do sono, eu falei, Giovana, não tem TT. A Giovana é uma criança. Acabou. Aí ela, acabou não. E foi aquela novela toda. Aí, mas na hora assim que eu conversei com ela, que ela não tava com sono, ela deu tchau pro TT, ela abraçou por fora, assim, ela fez carinho, deu tchau. Eu falei, vamos ver na hora da soneca. Nossa. Eu falei, não é possível que a Sophie dormiu de boa. Assim, não tem, acabou. A Giovana, meu Deus. Desestabilizou completamente a nossa conversa. Mas olha bem, você está mudando um hábito cognitivo, né? Quando a gente fala de neuroplasticidade, parece que a neuroplasticidade é quando a pessoa sofre um acidente, teve um AVC, um derrame, e você vai ter que fazer um tratamento. Aprendizagens como essa, que mudam hábitos sensoriais, cognitivos e afetivos, são
mudanças de neuroplasticidade também. Então leva um tempo, você tem que manter aquilo, tem que ter uma rotina que é estabelecida. Não é um treinamento, mas ela não pode ser no primeiro dia não tem mais dever, e aí no segundo dia tem dever porque eu não conseguia. Ela vai voltar aos padrões anteriores. Isso é importante que você perceba. O brincar com a boneca é importante que você está falando do assunto, você está materializando visualmente aquilo. A criança, ela não faz o peito, ela tem uma maneira, ela já senta, entendeu? Ela vai colocar, ela se projeta também na boneca, né? Como se ela estivesse naquela situação da boneca. Então, isso é uma forma dela falar sobre o assunto, ela vivenciar a emoção daquele assunto. E de segurança, de forma segura, né? Ela não se sinta desamparada. Você está ali, mas como é? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com essa coisa. Ah, você é criança, então tudo aquilo que era que você gostava, que era bom, não foi demais. Não é bem assim, né? Mas, assim, ó, o peito da mamãe não dá mais leite, não. Né? O teu peito tem que ter uma função. Qual foi a função do teu seio para ela? Alimentou ela durante o período que ela era criança, que ela não podia comer comida sólida, mas agora o teu peito não é mais para isso, né? Tem outras funções. E isso que ela tem que entender. Qual é a função do corpo da mãe? É um calmante? É um sonífero? É o corpo da minha mãe e o meu corpo. Essas coisas a gente tem que estabelecer. Enquanto ela tiver o uso do teu corpo como instrumento de dormir, de conforto, vocês ainda estão conectados nesse sentido. E quem tem que carregar a mamadeira, quem tem que fazer isso é você. Não entra ali como um homem estranho que está com a mamadeira na mão. Não te quero de jeito nenhum, cara. Então, isso é importante, Diário. Isso é uma coisa focada em você, né? O teu emocional também. Eu sei que é difícil ver uma criança chorando. A gente tem aqueles olhinhos de gato do Shrek, né? Que você olha assim, gente, nos conquista, mas é, o- é, uma, é o papel da mãe. Acho que isso que é importante você perceber. É o teu papel. Dar o limite, é o teu papel. Iniciar o processo dela tornar-se uma pessoa. Carl Roger é um psicólogo americano, ele tem esse título no livro, eu sempre achei o máximo, assim, tornar-se pessoa, já não nasce pessoa, não nasce pessoa. A gente é um indivíduo, se tornar-se uma pessoa, quem sou eu, todas essas características, é uma coisa que a mãe começa a dar o limite quando a gente é pequeno. E aí, esse momento que você está com a sua filha, a Gigi se tornar uma pessoa independente de você, emocionalmente, fisicamente. Você vê, está fazendo um trabalho ótimo dela comer com um garfo sozinha, a escovação de dente não está indo lá, né? Você não precisou dar uma... Mas o resto, ela está indo bem, ela senta sozinha, ela faz coisas e tal. Você vê que essa parte mais psicológica, mais afetiva, que é mais delicada também, a gente tem que lidar com isso. E é um processo. É um dia por outro. Agora, se você não der limite no seu corpo, ninguém vai poder fazer por você. Braulio não tem como fazer isso, tua avó não tem como fazer isso, tua mãe não tem como fazer isso. Esse limite, esse é o meu corpo e o teu corpo, é só você que vai poder dar para ela. E ela tem que, ela precisa. Não é uma coisa que você é que decidiu. Não, ela precisa disso. Ela precisa se reconhecer como uma pessoa independente de você. Você começou bem falando dos amigos, né? Opa, não, eles não têm isso. Ou seja, você está tirando ela de um egocentrismo de individualidade, está mostrando que outras crianças são crianças. Então, quem é a Giovana? Uma menina de tantos anos, que já come sozinha, que já até ajuda a mãe a lavar louça. E essa é ela. Se ela não for o nenenzinho. Eu sei que é difícil, eu tenho meninas aqui de 15 anos que eu ouço o pai dizer, meu bebê, meu beijinho. Eu sei que ele está tentando se referir a uma coisa afetiva que ele tem pela filha.
Mas a filha com 15 anos não é mais bebê e não é engenheira ainda, é uma moça, uma jovem mulher, então, criança de 2 anos, mas ela já tem a sua autonomia, a sua independência. Isso precisa ser sustentado por você como mãe. Não tem como o pai Ela fazer. ela tem tanta essa percepção, Tio Mar. Esses dias a gente brincando, eu falei assim, alguma coisa que a gente falou assim, que ela era uma criança. Ela, não. Aí eu falei, se você é uma criança, você é uma criança pequena. Ela é o bebezinho do papai. Ela é só o bebezinho do papai. Gigi, bebezinho do papai. Aí, Vou na tua cara. Eu sei que é aí importante a atividade de vocês, gente. A gente está falando de desenvolvimento humano, né? E as suas filhas têm que ser, ela tem que ser, ela tem que ter carinho de você, mas ela não pode criar uma dependência de vínculo físico com você. E é isso que a gente está discutindo nessa história do mamar para dormir meio-dia. Tem sentido. De madrugada, quando você acorda meio assim, sem referência, eu até entendo essa busca de uma segurança com você. Mas não tem mais sentido biológico nem funcional para ela. Isso só vai complicar a vida dela. Porque acaba que o vínculo com você é o que dá segurança a ela. E isso é complicado. Imagina se por algum motivo você tem que viajar e não pode levar. Como é que vai ser? Pode acontecer. E aí? Você pega aí sei lá, uma catapora, um negócio brabo, assim, você não vai poder ficar perto dela. Tem que ir para o hospital, sei lá, uma coisa assim. Alguém vai sofrer nessa história, entendeu? E você não vai poder nem acolher, eu não sentido que eu estou aqui junto com você sem mamar. Então, vocês têm que pensar, essas coisas vão acontecer. Logicamente que em momentos que eu já vivi, que era assim, pegava e mandava a mãe para casa de uma parente 3 dias e a avó assumia essa coisa de não dar mamar, de explorar não sei o que e tal. Não precisa mais, né? Eu acho que a mãe já consegue, né, você parece dar conta disso. Bom, e eu sei que você está pensando, isso tudo na teoria está uma maravilha, mas quando ela começa a abrir aquela boca e eu quero viver, aí Deus o livre, vamos resolver isso, vamos parar com essa história, vamos dormir. Mas é igual dieta. Quem precisa fazer dieta sabe o quanto é sofrido não comer aquele pãozinho, tomar um refrigerante, uma coisa assim. Mas isso é a questão do controle da gente, né? Como a gente se controla, como a gente atinge um objetivo que é importante, mas que nos causa, vamos usar um termo meio forte, assim, mas causa sofrimento, né? Porque mudar causa sofrimento. Estava bem, estava indo bem e tal, mas agora ela cresceu, não posso mais dar beber, né? É um tipo de sofrimento que você passa. E eu entendo que é um sofrimento, mas você tem que, todo sofrimento você tem que pensar para frente. Tem uma pessoa que fala assim que o futuro te dá a paz para viver o desafio do presente. Eu estou sofrendo agora no presente, ver minha filha chorando, mas eu sei que a curto prazo isso vai ser melhor para ela. Então, eu tenho que. Você é a adulta capaz de perceber e entender isso. Ela não tem condição de perceber isso. Então você tem que mediar essa capacidade dela de. Eu entendo que você está sentindo, eu entendo que é difícil para você, filha. Eu estou aqui com você, mas não vou mais amar, porque você não é mais filha. Me aguenta, deixa o Braulio ficar acordado até 5 da manhã, ele se vê depois com Guaraviton, sei lá, no Guaraná, tomar para ficar acordado, mas tem que bancar essa história, ok? Eu acho que hoje na internet vai ter um monte de gente dizendo, Márcio, horrível, deixa essa menina mamar até os 10 anos. Gente, se a gente está falando, né, seriamente das nossas referências de momento, eu não conheço nenhuma criança que tenha ficado bem e que foi amamentada até 7, 8 anos. Isso gera adolescentes inseguros,
os adultos inseguros, não é ninguém. Os pais que permitiram isso. E é um momento do tornar-se pessoa. Estou adorando essa frase hoje, que é Gigi tem que tornar-se uma pessoa. É a Gigi, tem características dela, tem o corpo dela, mas não precisa mais da mãe em contato físico íntimo para ela ser quem ela é. Você preferia quando eu falava de matemática, física, química, né, dando aula. Não, Tio Márcio, por incrível que pareça, apesar de eu ser muito apegada a ela, por toda a nossa história de como ela foi, como ela veio, de tudo que a gente passou na gestação e depois também que ela nasceu, ficou internada assim que nasceu. Eu não sou essa pessoa assim que quer colocar ela numa caixinha. Eu sou aberta. Eu quero que ela tenha uma história, que ela seja uma adolescente diferente do que eu fui. Que ela tenha um suporte. Porque hoje, graças a Deus, eu consigo a informação que minha mãe não conseguiu, que minha avó não conseguiu. Então, apesar de eu ter sido aquela adolescente possessiva, eu não sou essa mãe possessiva. Eu sou realmente preocupada com o desenvolvimento dela. Eu quero errar, eu sei que eu vou. Sempre, não tem como não errar. Mas eu quero me informar para errar nas coisas mínimas, pelo menos, assim, não nas coisas grandes que vão trazer algum prejuízo para ela. Então, essa questão da amamentação, apesar de ser um vínculo que eu gosto, que eu nunca me imaginei amamentando, principalmente por tanto tempo, eu sei que o limite já chegou. Não, não tá chegando, já passou. Na minha cabeça, eu acreditava assim, ela fez 2 anos, com 2 anos e uma semana acabou. Mas tá difícil. Por essas questões, ela não só grita, ela vem, o Braulio viu hoje, ela vem, ela rasga minha roupa, sabe, ela se descontrola, ela arranha, ela morde, ela se descontrola de verdade. Deixa eu falar um negócio para você. Eu atendo pacientes com 1,90 m, 150 quilos, desse tamanho, e eles não me arranham, não me rasgam, não me batem. Então, você também tem que saber como conduzir isso, né? Controlar uma criança do tamanho dela de 2 anos para que não faça, né? Causa esses danos todos. Abraçar, né? Dizer, oh, não, Giovana, não. Tem que bater na mãe, né? E segurar mesmo, dar um limite. Agora, o que você fala, é importante que você perceba. É uma discussão que a gente tem muito com as famílias. Né? A família, ela tem um padrão interno nosso do cuidador, que é manter aquela pessoa higienizada, alimentada, sem doença, confortável. Só que isso imobiliza a pessoa. Quando eu me torno mãe, eu tenho que pensar no desenvolvimento da pessoa, não só esse cuidado. E o cuidado você já está dando conta. Ela está bem alimentada, ela está limpinha, está vestida, come o que necessita. Agora é a parte que é o mais sofisticado, que é o desenvolvimento dela como pessoa. Entendeu? E o desenvolvimento vai ter esses desafios que são diferentes de você dar um remédio, diferente de você dar um banho, diferente de você alimentar ela. E isso que eu acho que é o diferencial dos pais. São os pais que fazem isso, né? E você mostrar para ela, né, como isso é importante para ela. O que o outro fez, explique para ela é importante ser uma menina, né, de 2 anos. Então brinca com ela. Se ela não tem, compra aí um bebezinho com bandeira, faz essa rotina, né? Esse imaginário de como é que é cuidar de uma criança que é maiorzinha. Não pode comprar um bebezinho, também, senão vai... Vamos lá, trocar de roupa, vamos dar uns banhos, vamos usar mamadeira, não vai ter uma mãe para dar peito. Até porque eu acho que ela ia ficar com raiva se você der o peito para a boneca. Eu não, é a boneca, vai entrar na fila agora. Pega as bonecas, ela dá um peito para as bonecas. A gente tem que falar, Giovana, ela tá no meio da rua, ela puxa a blusinha dela e quer brincar. Você vê que ela construiu um significado de relação com a filha que a partir daí, né? Precisa entender isso. Tá bom? Bravo. Adorei que você ficou acordado aí. Você é um guerreiro, amigo.
Ajuda essa moça aí a vencer esses desafios, porque é um papel só da mãe nesse sentido, então você tem que ajudar aí. E ó, vão me informando como é que foi essa semana, porque semana que vem a gente tem que resolver. E aí? Ela conseguiu não dar o peito? Ela sucumbiu ao desafio? Como é que vai ser? Essa vai ser a tópica da semana que vem. Todo mundo vai ficar esperando. E aí, será que elas conseguiram? Já vai, a tarefa já vai ser a prova final, meu Deus. E Não, nem eu semana que vem vocês vão estar perguntando como é que foi uma semana. Teve peito, não teve peito? Ela chorou de madrugada, ela conseguiu fazer? Seguindo a vida é meio reality show, assim. Quer saber se a Jane deu conta, ou se o Brown está com mais sono ou não, né? Vai dar certo. Brinca com ela, faz o imaginário, o simbólico dessa coisa com ela, né, dessa relação com ela, ok? E estamos aqui, pode mandar os 35 euros que você gosta de mandar, que a gente está aqui para ouvir e para ajudar, tá bom? tá bom. E quando eu Beijinhos, tchau.